A Heleninha, ela será acusada de ter matado o Aldete Reutemann. E a Heleninha não só será acusada, como também será presa por ter matado o Aldete Reutemann. O policial, o delegado Moro, que está chefiando o caso, ele encontrou as digitais de Heleninha e de Celina na arma que foi encontrada ao lado do corpo de Odete Roitman. Provavelmente essa arma foi a arma que foi usada para tirar a vida de Odete. E essa arma tinha as digitais de Heleninha. E depois de uma cariação, o delegado Moro ele chegou à conclusão que a Heleninha matou a Odete e por isso a Heleninha acaba sendo presa. Logo a seguir, a Heleninha recebe a visita de Marco Aurélio, de Tiago e também da própria Celina. Bom, Heleninha, depois de alguns capítulos, a Heleninha é solta. Aldete Reutemann morre no capítulo 6, que é hoje. No capítulo 11 de outubro, a Heleninha é presa. No capítulo 14 de outubro, Heleninha é solta, ela consegue responder o processo em liberdade, mas ainda assim está na linha investigativa e pode sim ser presa. Ela conseguiu ali um habeas corpus para responder o processo em liberdade, mas ainda assim Heleninha pode ser acusada, pode ser condenada por ter matado Odete Reutemann. Deixa o like, se inscreva no canal e acione a notificação. Seu like, sua inscrição aqui é muito importante, assim como sua presença. Bom, é muito importante salientar que há uma possibilidade muito grande de alguém estar querendo incriminar a Celina e a Heleninha. E também há uma inconsistência absurda, porque já que a polícia encontrou as digitais de Heleninha e de Celina na arma, por que só prendeu a Heleninha e não prendeu a Celina também? A não ser que a Heleninha tenha confessado que ela matou a Odete Reutemann. Aí, nesse ponto, a Celina seria inocentada e, mesmo assim, a Celina teria que responder, porque as digitais dela estavam na arma que foi encontrada ao lado do corpo de Odete. Nesse caso, seria fácil ela responder, dizendo que a arma era dela e que a Heleninha foi e pegou a arma, enfim. E ela já tinha pegado essa arma antes, e seria uma justificativa plausível. Mas pelo fato de Heleninha ter sido solta nos capítulos seguintes, então a Heleninha não utilizou essa narrativa de que ela foi a culpada, ela não assumiu a autoria do crime, ela não assumiu que matou Odete Reutemann. Então, pelo que a gente entende, se ela assumisse a autoria do crime, ela não seria solta em cerca de 3 capítulos depois. Ela ia ser julgada e condenada e ficaria cerca de 6 anos presa e depois responderia o crime em liberdade em regime semiaberto. Isso que iria acontecer. Então, não vamos seguir essa linha de raciocínio, que a Heleninha foi presa porque ela assumiu o crime. Vamos seguir a linha de raciocínio que a polícia prendeu a Heleninha porque encontrou digitais dela na arma do crime, e o que, digamos de passagem, nos dá a ilusão de que realmente a Heleninha ter matado a Odete Reutemann, já que as digitais de Heleninha estavam na arma. Porém, a gente tem que salientar uma coisa muito importante, que assim como a Heleninha ela entrou dentro do quarto de Odete Reutemann antes dela morrer e discutiu com a mãe, a Heleninha também não foi a única que entrou dentro do quarto de Odete. Teve outras pessoas também que entraram no quarto de Odete, como por exemplo a própria Celina. Celina liga para Odete e diz que precisa conversar com ela.
Inclusive, Celina vai armada para lá, né? A Fátima, ela também tinha entrado no quarto de Odete Roitman. A Fátima tinha comprado uma arma no mesmo capítulo, tinha treinado tiro ao alvo e alugou dois quartos no Copacabana Palace, que é onde Odete estava hospedada. Na mesma noite, Odete Roitman morreu. A Fátima, ela entrou dentro do quarto de Odete Roitman. Assim como César também é visto dentro do quarto de Odete Roitman, César também é visto pela câmera de segurança entrando com um saco de pão na mão, que provavelmente tinha uma arma dentro. E, pelo que eu entendi, quem iria matar a Odete Roitman seria o Olavo, e o César deixa muito bem claro que ele quer estar distante quando isso acontecer. Bom, mas o público não verá o Olavo entrando dentro do quarto, né? Levanta a suspeita que César não tem nada a ver com isso. Bom, e o Marco Aurélio também entra dentro do quarto de Odete. O Marco Aurélio também havia dito a Leila que iria matar a Odete, porque a Odete tentou matar ele 2 vezes, e mesmo ela indo viajar, ela não ia parar de tentar matá-lo. Então, o Marco Aurélio também está nessa linha investigativa, está nessa narrativa, e possivelmente pode ter sido o Marco Aurélio. O X da questão se não foi a Heleninha que matou a Odete nem Celina, quem foi a pessoa que matou a Odete Roitman e incriminou a Celina e a Heleninha? Quem foi? Quem fez? Fátima? Para mim, é a pessoa que tem mais capacidade de fazer isso, de criminar Celina e Heleninha. Eu estou seguindo uma linha de raciocínio investigatória, porque a gente tem que dar uma de detetive aqui, tá? Eu estou seguindo uma linha de raciocínio investigatória de uma possibilidade de nem Celina nem Heleninha ser capaz de ter matado a Odete Roitman, e elas duas foram incriminadas, onde a verdadeira pessoa que matou a Odete colocou as digitais de Celina e Heleninha ali na hora do crime para despistar ela, para deixar a polícia confusa e não chegar na mesma que matou a Odete, na pessoa que matou a Odete. Então, a única pessoa que eu particularmente acredito que teria essa capacidade facilmente de conseguir digitais de Heleninha e de Celina seria a Fátima, porque a Fátima ela tem uma parceria com a Mariana, a Marieta. É Mariana, né? Mariana, sempre esqueço o nome dela. A Mariana, a cozinheira da casa de Celina. Então ela poderia ter conseguido as digitais ali de uma forma que eu não sei muito bem como ela ia conseguir, né? Seria um pouco difícil, né? Mas como é que consegue digitar de uma pessoa assim? Mas de uma forma forense dá pra conseguir, né? Quando a Celina pegar o copo, quando ela ia pegar o copo, ela usaria um material e conseguiria pegar, né? E aí Fátima colocava na arma ali e usava uma luva e atirava. Eu acho que o que mais se encaixa nessa linha investigativa que eu tô tendo aqui é Fátima ter matado a Odete e ter colocado a culpa em Celina e Heleninha. Eu entendo ela ter colocado a culpa em Celina, mas em Heleninha eu não entendo, não consigo encontrar conexão para ela querer algum mal de Heleninha, já que Heleninha nunca fez nada contra ela, já a Celina sim, né? Então meio que não faz muito sentido também seguir nessa linha investigativa. Tchau, tchau, até um próximo vídeo.